E se Jesus fosse brasileiro? Eu gostaria de pensar como Jesus viveria e com quem Jesus andaria se Jesus fosse brasileiro. Para isso, eu acho que seria interessante fazer um paralelo. Pensar com quem o Jesus Nazareno andou, como ele viveu, para pensar com quem ele andaria hoje. O Senhor Jesus, o Jesus Nazareno, ele andou com todas as pessoas que queriam se aproximar dele. Quem se aproximava dele, ele aceitava. Mas chama muita atenção o fato de o Jesus Nazareno ter andado em especial com as pessoas desprezadas do seu tempo. Jesus nasceu em um tempo de uma sociedade extremamente religiosa e extremamente preconceituosa. E as sociedades preconceituosas marginalizam muitas pessoas. E todas as pessoas marginalizadas, pelo tempo de Jesus, ele andou com todas elas. De algum modo, ele cruzou o caminho dessas pessoas e ele teve encontros incríveis com essas pessoas marginalizadas, excluídas, rejeitadas, abandonadas do seu tempo. A começar pelas crianças que não tinham lá tanto valor, ele agregava, ele chamou para si as criancinhas. Então, hoje em dia, eu acho que o Senhor Jesus andaria com as criancinhas, com os adolescentes, em especial os que ficam na rua, que não tem família. Talvez algum adolescente que entre em um supermercado para pegar uma barra de chocolate. O Senhor Jesus, ele andou com doentes, ele foi até os doentes, ele curou muitos doentes, então certamente o Senhor Jesus, ele curaria as pessoas. Ele estaria junto com os doentes, com as pessoas que precisam dele, problemas emocionais, físicos, mentais. O Senhor Jesus estaria com todas as pessoas doentes ou com necessidades especiais, com todas essas pessoas. Ele não desprezaria. O Senhor Jesus, o Jesus Nazareno, chama muita atenção o fato de ele andar, de ele ter alguns encontros com os leprosos. Eram pessoas rejeitadas de quem a sociedade tinha um pouco de medo, um pouco de asco, um pouco de nojo, ou não parece que eram tão rejeitadas. Quem seriam hoje? Eu fico imaginando quem seriam essas pessoas que viveriam nos cantos da cidade, sempre enrolada com algum pano e não mostrando o rosto, e aquelas pessoas que têm vergonha do que são, do que têm. E eu acredito que os leprosos de hoje, que não querem mostrar o rosto e que ninguém quer ver o rosto, e que são desprezados como amaldiçoados, talvez, parte da sociedade olhava com tanta maldade, com tanto desprezo. E eu acho que as pessoas que são olhadas assim hoje são os dependentes químicos. Então, o meu Jesus andaria pelas cracolândias da vida. Ele não teria medo e ele estaria perto dessas pessoas. Todos os rejeitados do nosso tempo. E os pequeninos, as pessoas que passam dificuldades e que lutam e que têm fome, e os trabalhadores. Porque Jesus não alimentou as pessoas no deserto, multiplicando pães e peixes, porque as pessoas deixaram a comida em casa. As pessoas não levaram comida para o deserto porque não tinham, porque eram pobres. Se tivesse comida, elas levariam. Então, meu Senhor Jesus andaria com os trabalhadores, ele passaria pelas filas de onde as pessoas procuram emprego, os trens lotados, os ônibus lotados, as portas de empresa, as filas do SUS, o sem terra, o sem teto, os índios, sem, claro, tirar a individualidade dos indígenas e a cultura deles. O Senhor Jesus estaria com todos esses pequeninos e com todos os necessitados. O Senhor Jesus andaria com mulheres. Chama muita atenção o fato de o Senhor Jesus, em um tempo em que as mulheres eram tão desprezadas e rejeitadas, o Senhor as empoderava, as iluminava, as fortalecia, acreditava nelas e lhes dava propósito. Certamente o meu Senhor Jesus andaria com grupos e com mulheres que precisam
de força. E o Jesus Nazareno já foi um revolucionário feminista. Sim, ele empoderou mulheres. Então, o Jesus de hoje, o meu Jesus, sim, andaria com mulheres. Além das mulheres, um grupo de mulheres em especial chama atenção que eram as prostitutas. Jesus conhecido como aquele que anda com prostitutas. Certamente o meu Senhor Jesus, o meu Jesus do Brasil, o meu Jesus brasileiro andaria com prostitutas. E mais que prostitutas, o meu Jesus, sabe, tem algumas pessoas na sociedade que se prostituem. Às vezes porque a família abandonou, às vezes porque não consegue emprego. Hoje não são só mulheres que se prostituem, além de crianças. Temos homossexuais, travestis. Sabe, o meu Jesus brasileiro andaria com travestis. O meu Jesus andaria com homossexuais. Sim, sim, sem vergonha, sem medo, sem rejeição nenhuma. O meu Jesus não rejeitaria essas pessoas. Você rejeita? Porque o meu Jesus não rejeitaria. O meu Jesus seria muito diferente. Talvez da visão que algumas pessoas têm. Então ele é o Jesus do sem teto, do sem terra, ele é o Jesus dos travestis, ele é o Jesus dos moradores de rua, dos pequeninos. Mas será que Jesus não iria em nenhuma igreja, não andaria com ricos? O Jesus Nazareno andou com ricos. Os ricos que eram desprezados e rejeitados. Ele andou com esses ricos também. Então, o Senhor Jesus também andaria com ricos. Apesar de grande parte da sua história, ele está no meio do povo e das pessoas. E Jesus Nazareno também foi em templos. Então, talvez ele até fosse em alguma igreja nesse tempo nosso aqui. Não, mas nós temos que lembrar que quando ele foi no templo, ele teve uma reação até agressiva com aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com a fé dos outros, com o amor das pessoas. Tinha gente que ganhava dinheiro com a fé. Já pensou? E Jesus andaria também com algum religioso que tivesse a coragem de abrir mão da letra dura e do preconceito do nosso tempo, porque alguma pessoa, algum religioso que teve coragem de aprender tudo de novo, porque o religioso que andou com Jesus Nazareno precisou aprender tudo de novo. Não adiantava saber a letra, e nem a tradição, e nem o que aqueles costumes daquele tempo. Eles tiveram que aprender de novo. Então, se hoje tivesse algum religioso disposto a aprender tudo de novo, talvez pudesse conversar com Jesus, mesmo que fosse nas madrugadas, escondido. E como Jesus morreria? Jesus, lembrando, Jesus foi acusado pelos religiosos do seu tempo. Ele foi condenado por poderosos inescrupulosos. E ele foi torturado. E ele foi condenado à pior sentença com as piores pessoas. Quem são as pessoas mais desprezadas de uma sociedade? Os condenados, os bandidos. Então Jesus morreu entre os bandidos. Aqui, certamente, esse Jesus que anda com sem terra, com sem teto, com travesti, esse Jesus seria acusado pelos religiosos do nosso tempo, sim, pelos nossos grandes líderes. Seria condenado pelos poderosos. Iria para onde vão os condenados, porque nós não temos cruz, mas nós temos penitenciárias. E o meu Jesus iria para uma penitenciária. E ele morreria entre os ladrões. Como Nazareno morreu entre os ladrões, entre os bandidos, entre os criminosos, entre os desprezados, a pior pessoa de uma sociedade eram os bandidos condenados à morte, e aqui também ele morreria entre os condenados à morte.
os mais desprezados de uma sociedade. Talvez o meu Jesus, apesar de nós não termos oficialmente pena de morte, ele morreria em uma penitenciária. Talvez em uma daquelas penitenciárias onde houveram rebeliões. Ele morreria sob o cuidado do Estado. Ele morreria talvez numa rebelião do Pará. Será que o meu Jesus morreria em Altamira? Se Jesus estivesse em outro país, porque ele também se preocupa muito com estrangeiros, ele tivesse estado com refugiados, mas se ele morresse aqui no Brasil, se ele morresse aqui, talvez ele tivesse tido seu corpo incendiado em Altamira. Talvez ele tivesse tido seu corpo perfurado em uma rebelião em um dessas penitenciárias. Talvez ele tivesse sido decepado, como algumas pessoas foram. O meu Jesus morreria em uma penitenciária. Em uma penitenciária brasileira. Se o meu Jesus fosse brasileiro, essa seria a vida dele. Talvez o seu Jesus seja diferente do meu. Eu acho que a gente tem visões diferentes de Deus, não tem? Tem tantas representações diferentes do Espírito Santo, de Jesus, de Maria. Quantas Nossas Senhoras nós temos? Então talvez o meu Jesus seja diferente. O Jesus dos gays, o Jesus do sem terra, o Jesus morto em Altamira. Talvez seja muito diferente da visão que você tenha de Jesus. Mas talvez seja normal que a gente tenha visões diferentes de Deus, de Jesus. Talvez cada um tenha o Cristo que consegue conceber, tenha o Cristo que precise. Talvez no fim das contas, cada um de nós tenha o Cristo que mereça. Né? Talvez no fim das contas, cada um de nós tenha o Cristo que mereça. Qual é seu Cristo? Com quem seu Cristo anda?